Exercício 24 da PUC. Ele monta um cubo e em cada vértice do cubo tem uma carga Qzinho. Pode ser, aí são os azuis são negativo e o vermelho positivo. E aí ele fala que coloca bem no meio desse cubo uma carga com módulo de 2Q e pede para calcular a força resultante dessa carga que ele coloca lá no meio, com o módulo de 2Q. Então eu fiz uma representação aqui, né? E eu coloquei em azul, né, as cargas negativas e vermelho as cargas positivas. Então aí você tem, ó, essa e essa são cargas negativas, essa e essa são cargas positivas. E aí lá no meio eu coloquei a minha carga, né, de módulo 2Q. Então, ó, vamos parar para pensar aqui, ó. Eu vou tentar sempre selecionar duas cargas de vértice oposto. Por exemplo, eu tenho, ó, essa carga e essa carga. Elas estão no vértice oposto do seu cubo, certo? É a maior distância que você pode ter. Então, ó, nesse caso aqui, você tem uma carga negativa e uma carga negativa aqui. Isso significa o quê? Essa carga ia sentir uma força de atração para essa e uma força de atração para essa. Como o módulo das cargas e a distância é a mesma, essas forças vão se cancelar. Então, a gente pode, ó, simplesmente desprezar essas duas cargas porque elas são simetricamente opostas, né, dessa posição. Tem mesmo módulo, mesma distância, então as forças vão ser iguais em sentidos diferentes, sentidos opostos, então essas forças vão se cancelar. A mesma coisa eu posso pensar para esse e esse. Eles também são simetricamente oposto a esse ponto aqui, a distância é a mesma, o módulo é a mesma, então eu também posso cancelar esses caras. Eles não vão interferir na força resultante dessa carguinha aqui. Do mesmo jeito, olhando para essas duas cargas aqui agora positiva, também são opostas, né? Você tem a mesma distância entre as duas e essa carguinha, você tem o mesmo módulo das cargas, então as forças vão ser iguais em sentidos opostos. Então eu também posso cancelar esses caras aqui. Sobrou pra gente, ó, esse e esse. Uma positiva e a outra negativa. Então, ó, nesse caso aqui eu não posso cancelar, porque as forças vão ter o mesmo sentido, né? Vamos supor, ó, se esse cara aqui for negativo, você vai ter uma força de atração com esse e uma de repulsão com esse. Então as duas forças vão apontar no mesmo sentido, entendeu? Aí aqui o problema é o quê? A gente calcular essas forças. É um problema de geometria um pouco complicado. Porque eu preciso o quê? Descobrir a distância que tem dessa carguinha até essa ou até essa, né? Isso é um pouquinho complicado. Eu coloquei aqui do lado a face de baixo, eu copiei, né, desse cubo e coloquei a minha carguinha aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, um quadrado de lado L e uma altura de L sobre 2, porque ele está bem no meio, cada um desses aqui tem L, então a altura que ele vai estar dessa face, a distância que ele vai estar dessa face aqui de baixo, vai ser de L sobre 2. E aí eu tenho essa distância aqui da diagonal, que vai ser, por Pitágoras, raiz de 2 vezes L. Isso significa o quê? Ó? Essa metadinha até aqui, né, essa distância aqui, vale raiz de 2 L sobre 2. Porque raiz de 2L é daqui até aqui, né? Se a gente divide por 2, então esse carinha aqui vai ser igual a raiz de 2L sobre 2, né? A distância até esse ponto aqui. Aí, ó, eu trouxe daqui para cá, certo? Aqui, ó, vai ser raiz de 2L sobre 2, é esse cara aqui. A altura dele vale L sobre 2, esse cara aqui, que está empontilhado, certo? Aqui a gente vai ter um ângulo reto, raiz de 2L sobre 2. E aqui vai ser realmente a distância entre esse cara e esse cara. E aí eu chamei de D. De novo, eu fiz um Pitágoras, um dos lados é L sobre 2, o outro lado é raiz de 2
sobre 2 vezes L, levei tudo ao quadrado e descobri que essa distância aqui, D, vale raiz de 3 sobre 2 vezes L. Agora sim eu vou fazer a força resultante. E aí, ó, percebe que eu coloquei um fator 2 aqui, por quê? Porque é uma carga aqui e a outra carga aqui, e elas vão ter o mesmo sentido e a mesma intensidade também, né? Porque as distâncias e as cargas são iguais, elas vão ter a mesma intensidade. Por isso eu coloquei o fator 2. Uma para esse e outro para esse. E aí a força como se fosse de uma única só. Então ficou K vezes 2Q, que é a carguinha que está lá no meio, vezes Q, que é essa carga aqui, dividido pela distância elevado ao quadrado. Então, não esquece de elevar tudo, isso aqui tem que ser elevado ao quadrado. Você vai resolver isso daí, vai chegar em 16 sobre 3 kq quadrado sobre L quadrado. É a alternativa C.